Fala galera, Gomes da Costa Trader, hoje dia 21 de outubro, sexta-feira. Hoje eu vou fazer um vídeo breve aí para explicar uma situação interessante que aconteceu. Na verdade, isso é uma análise de tape reading, né? Para quem me conhece sabe que eu não faço apenas análise gráfica, né? Eu uso aí, como vocês podem ver, um gráfico. Atualmente tenho usado um gráfico de range. Eu uso aí o Times and Trades e uso também o DOM para execução de ordem e o book ou do dólar cheio ou do índice cheio filtrado, ou seja, tirando lotes de 5 contratos. Por que eu tiro lote de 5 contratos? Porque normalmente os robôs eles usam esse tipo de lote e acaba poluindo muito o book, muito a tela, dificultando a leitura. Então eu tiro os lotes de 5, deixo só os lotes de 10 para cima, né? Faço a coloração conforme o tamanho do lote, fica mais fácil para fazer uma análise dos compradores e vendedores. Mas na verdade, então, conforme comentei no início do vídeo, a situação interessante que eu encontrei foi através da leitura do Times and Trades e identificação de ordens de direto. Ordens direto. O que é um direto, na verdade, né? Para quem não sabe, são ordens feitas que a gente chama por balcão, não pela bolsa. O que significa? São normalmente ordens de grandes lotes e da mesma instituição, podendo ser de instituições diferentes, porém da mesma instituição. São ordens que são fechados por telefone, né, onde a corretora faz o intermédio entre as contrapartes, ou seja, faz o intermédio entre comprador e vendedor, e esse negócio é fechado por telefone e não passa pelo sistema da bolsa. É fechado somente que a gente chama de balcão, mercado do balcão. Porém, ele não passa pela bolsa, porém ele é obrigatoriamente necessário que se passe pelo registro de negócio, que a gente chama de Times and Trades, ou seja, são lotes tão grandes que, se fossem passar pela bolsa, iam influenciar muito o preço. Ou seja, se alguém quer comprar, por exemplo, 5.000 contratos de índice cheio, para comprar 5.000 contratos de índice cheio, se a pessoa mostrar isso num book hoje, com certeza os traders que estão olhando isso e os robôs vão tentar comprar na frente dele, percebendo que ele quer comprar mesmo, que é uma ordem real, vão comprar antes dele, pois sabem que para que a ordem de 5.000 lotes seja consumida, ele vai ter que levantar muito o preço. Então as pessoas acabam comprando na frente dele, acabam dificultando, né, o consumo de toda essa ordem e dificultando assim a execução. Então muitas vezes ordens com lotes expressivos são feitos fora de bolsa. Como eu falei, são operações onde as contrapartes se encontram através do intermediário, que seria a corretora. Então, só repetindo, essa ordem ela necessariamente precisa ser registrada, ou seja, ela vai passar no Times and Trades, porém ela não vai passar no book. Ela não passa no book. Então, não influencia na cotação. Muita gente aí que opera e olhando, fazendo tape reading, acaba excluindo esse tipo de ordem. Dá para você excluir, se você tem uma opção para você excluir ordens direto, chama ordens direto esse tipo de ordem, e acabando não percebendo a importância da análise dessa informação. Então vamos lá, para ficar mais claro, eu vou soltar o vídeo aqui, vou mostrar para vocês o que acontece, como é que funciona na prática. Vamos lá, eu vou deixar correr o vídeo. Percebam que esse meu Times and Trades não está filtrado, é um Times and Trades onde ocorrem todos os tipos de negócio de 5 contratos em diante, né? Reparem que está saindo ordem de 5 e 10 contratos, 40,
né? O mercado aí, 11h30 da manhã, quase na abertura do S&P, vem trabalhando na mínima, agora é uma mínima, 470, 480, fazendo o mínimo o mercado. Então reparem aqui, vou pausar o vídeo logo em seguida, pausei o vídeo aqui, ó. Opa, vamos lá, pausei. É o seguinte, reparem aqui nas ordens, as últimas ordens que saíram no mercado. A ordem está até identificada por cor, ou seja, vermelho seria quando os vendedores agridem a compra, verde seria quando os compradores agridem a venda, correto? E branco são ordens direto. O que são ordens direto? Exatamente como eu expliquei. Reparem que ordens de 5.000, 1.650, totalmente distante dos lotes anteriores que vinham saindo. Mesma contraparte, ou seja, a mesma corretora, porém podem ser clientes diferentes, ou seja, são clientes diferentes na mesma corretora, ou podem ser até o mesmo cliente, porém em fundos diferentes, ou seja, uma mesma financeira tem dois fundos de investimento, ela faz um direto, é uma troca entre um fundo que compra e um fundo que vende da mesma instituição financeira, trocando apenas lotes entre uma compra e uma venda. Reparem que são o mesmo preço, o mesmo lote, a mesma corretora. Porém, existem aí dois clientes diferentes ou o mesmo cliente, porém são dois fundos diferentes do mesmo cliente. Pra gente não importa saber exatamente quem foi o cliente e qual o motivo de que eles estão fazendo esses diretos. O que importa para a gente é o seguinte: são ordens muito expressivas, são lotes muito expressivos. O mercado trabalhando na mínima, com lotes expressivos, com diretos desse tamanho, a gente sempre tem que ficar atento. Sempre tem que ficar atento. Ou seja, alguém passou um lote desse tamanho, de mão em mão, no mercado na mínima, a 5 minutos da abertura do mercado americano. Isso já é um sinal interessantíssimo, podendo ser que o mercado está marcando um fundo. Preste bem atenção, existe essa possibilidade que o mercado esteja marcando um fundo, ou no caso, se fosse uma massa, marcando um topo, né? Então esses diretos normalmente são diretos onde tem muitos players grandes, né, olhando e identificando esse tipo de informação. Nesse caso desse dia, foram diretos expressivos feitos na mínima do dia. Foi 460, foi a mínima do dia. Nesse momento a gente não saberia, que essa poderia ser a mínima, ou seja, eu poderia ter uma suposição e fazer uma compra no risco, ou fazer uma compra no primeiro sinal de um candle comprador. Porém, eu vou seguir o vídeo aqui. Eu observei isso, não quis fazer uma compra porque eu não opero 5 minutos antes da abertura do mercado americano e nem 5 minutos depois, devido à volatilidade. Então, talvez se fosse um outro horário, com certeza eu arriscaria aí normalmente eu arriscaria um trade contra a tendência, ou seja, sempre acreditando numa possibilidade de um fundo numa mínima do dia. Reparem que aí na verdade eu ia trocar a boleta. Vou pôr um pouquinho mais para frente. Ignore essa ação aí de venda de 10. Na verdade eu ia fazer uma compra, só que a boleta foi errada. Acho que eu vou tentar ainda. Deixa eu ver se eu vou para frente. Nesse momento, se eu não me engano, o mercado deve estar abrindo, o mercado americano.
Vou mostrar para vocês aí. Reparem, eu vou voltar um pouquinho, que além daquele direto de 5.000, 2 lotes de 5.000 e um de 1.650, reparem que em seguida há um direto de 200 contratos. Se eu não me engano, há mais... Olha lá, e há outro de 300. Agora, credi com credi de outras corretoras. Às vezes é o mesmo cliente, usando corretoras diferentes para passar esse direto. Como eu falei para vocês, não importa saber o motivo de que eles estão fazendo. A gente não precisa saber qual que é a intenção deles. A gente só precisa entender que, havendo um direto numa mínima ou uma máxima do dia do mercado, existe grande possibilidade de eles estarem cravando aí a mínima do dia, um topo ou um fundo. Então, isso que a gente tem que observar bem. E nesse caso de hoje, de sexta-feira, foi uma mínima. Eu vou avançar aqui. Legal. Na verdade, é apenas isso que eu queria mostrar para vocês. É uma dica importante para quem faz análise aí de tape reading, conhece bem a importância da análise de direto. Eu acho legal para quem está começando aí com o tape reading, observar bem o Times D3. O Times D3 dá bastante dica aí do que está acontecendo. E para quem está começando a operar no mercado, eu acredito que é necessário primeiro você focar em uma das estratégias, ou análise gráfica ou tape reading, não misturar os dois, aprender profundamente cada uma das suas características, aprofundar mais em uma dessas duas características, ou tape reading ou análise técnica, e se aprofundar, para depois mesclar, unir esses dois conhecimentos, porque senão vai ficar muito confuso, porque é muita informação, é muito aprendizado em ambas vertentes. Então acredito que eu não posso falar o que é o melhor, se é análise técnica ou um tape reading. Para mim são técnicas complementares, né? Eu uso ambas, e é importante que para o iniciante escolha uma delas e se aprofunde nelas, se aperfeiçoe. E depois de alguns anos, não estou falando de dias, estou falando de anos, a pessoa acaba ampliando aí os conhecimentos, e aí sim, depois de já tiver familiarizado com a técnica, partir para outra vertente. Então é isso aí que eu queria falar no vídeo de hoje. Agradeço a atenção de todos aí, espero ter contribuído um pouco. Obrigado, abraço.